Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal 5 Curiosidades. E hoje trouxemos para você 5 curiosidades sobre os videogames. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo, tá? Então já clica no botãozinho do Start para a gente começar com o vídeo. Número 1. Quando, por quem e qual foi o primeiro videogame do mundo? Ralph Baer, engenheiro alemão, foi o criador do primeiro videogame da história, o Odyssey 100, que foi desenvolvido entre 1966 e 1968, mas foi lançado somente em 1972. O Odyssey foi o primeiro console doméstico reconhecido mundialmente pela indústria de jogos eletrônicos. Entretanto, por ter sido fabricado pela Magnavox, alguns referem seu aparelho como Magnavox Odyssey. Número 2. Quais os 5 videogames mais vendidos da história? PlayStation 2 com 157 milhões, Nintendo DS com 154 milhões, Game Boy com 118 milhões, PlayStation 4 com 116 milhões e Nintendo Switch com 103 milhões. Número 3. Qual foi o primeiro jogo da história? Desenvolvido pelo britânico Alexander Douglas, também conhecido como Sandy, que na época era um estudante da Universidade de Cambridge, em 1952, surgiu o que é considerado o primeiro jogo eletrônico da história. No caso, ele era uma versão tradicional do jogo da velha. O jogo que ele desenvolveu era rodado no EDSAC, o primeiro computador que tinha capacidade de armazenar programas eletrônicos. O jogo serviu para ilustrar a tese de doutorado que relatava a interação humana com os computadores. Número 4. Quais os 5 jogos mais vendidos da história? PUBG com 75 milhões, Wii Sports com 82,9 milhões, GTA V com 160 milhões, Minecraft com 238 milhões e Tetris com 425 milhões. Número 5. Quais os consoles com maiores fracassos em vendas e suas curiosidades? Aqui temos uma lista bem cheia, porém vamos mostrar alguns modelos que achamos mais interessantes e que talvez vocês tenham tido contato ou pelo menos tenham ouvido falar algum dia. Diferentemente dos outros vídeos, em que passamos os detalhes de forma mais resumida e objetiva, vamos dar uma atenção mais detalhada a cada console, pois achamos muito interessante compartilhar com vocês essas informações. Número 1. Apple Bandai Pippin. Projetado pela Apple e produzido pela Bandai, que seria a Bandai Namco hoje, em 1995 no Japão e 1996 nos Estados Unidos. Teve pouco interesse de empresas desenvolvedoras de jogos e quando foi lançado, enfrentou a dominância do Nintendo 64 e PlayStation 1. Seu preço inicial era de $599 e era considerado alto demais frente à concorrência. Curiosidade, o Pippin já tinha um controle sem fio. Número 2. Atari 5000, Atari Jaguar e Atari Lynx. No caso do 5000, ele era um sucessor do 2600 que havia vendido bastante. Porém, foi criticado por ter jogos que eram considerados apenas melhorias do anterior. Seus controles eram mal elaborados e pouco duradouros. Já o Jaguar foi lançado em 1993. Ele era considerado muito mais potente que seus concorrentes. No entanto, teve suas vendas prejudicadas pela falta de software, jogos lançados às pressas e de qualidade duvidosa, além de práticas mal sucedidas dos chefões da Atari. O controle também foi muito criticado. Desajeitado e com excesso de botões, foi rejeitado pela maioria das pessoas. Considerado o controle que marcou o fracasso definitivo da Atari. Já o Lynx, inicialmente chamado de Handgame, era o videogame portátil da Atari, com tela LCD colorida, o primeiro a ter isso, lançado em 1989 e 1990, Europa e Estados Unidos e Japão, respectivamente. Possuía um hardware gráfico potente e, pasmem, era ambidestro. Teve 2 modelos, o 1 e o 2. No entanto, suas vendas foram um fracasso total, mesmo tendo críticas positivas. Foi descontinuado em 1994. Talvez a concorrência com o Game Boy tenha sido fatal para o Lynx. Número 5. Dreamcast. Lançado em 1999, foi o último console da Sega, antes dela parar totalmente a produção de consoles e focar somente em desenvolvimento de softwares. Inicialmente, teve uma aceitação muito boa no mercado,
Porém, o console da Sega enfrentava a concorrência do PlayStation 2, o qual era tecnicamente superior à época, mesmo tendo sido lançado praticamente um ano após o Dreamcast. Marcado por vendas inferiores ao já fracassado Sega Saturn, crise de recessão econômica japonesa logo após seu lançamento, seu desenvolvimento passou por muitos desafios, desde projetos de produção que visavam utilizar os componentes mais baratos possíveis, além de prejuízos enormes com as vendas do console. Nas palavras de Tadashi Takezaki, da Sega, o encerramento da produção do Dreamcast, abre aspas, essencialmente foi puramente uma questão de custos. Foi devido ao fato de termos sido forçados a entrar na guerra dos descontos, quando nós realmente começamos a perder dinheiro com a venda do console. A Sony, que lançou o PlayStation 2 em março de 2000 no Japão, fez parte do time que inventou o DVD e tornou o padrão de mídia física, e eles puderam desenvolver o console utilizando todos os chips que eles mesmos fabricavam. No entanto, a Sega criou todo o console com peças de outras empresas, e isto se tornou uma grande desvantagem no custo de produção. Nós dificilmente conseguiríamos cortar custos na produção, e os games não estavam vendendo e alcançando os números que estávamos acostumados, e daí fomos obrigados a diminuir o valor da venda no sistema. Fecha aspas. Número 6. Nintendo 64 DD. Não estamos falando do Nintendo 64 base, mas sim do Nintendo 64 DD, que era um complemento de unidade de disco para o 64. Anunciado no evento Nintendo Shoshinkai em 1995, teve seu lançamento adiado várias vezes, até ser lançado de fato em 1º de dezembro de 1999. Era vendido junto ao seu serviço HandNet, que juntamente ao uso do disco DD, modem, mouse e teclado, permitia aos assinantes do serviço terem acesso à internet. Era possível acessar e trocar conteúdos de alguns jogos, como Mario Artist e Japan Pro Golf Tour 64. Sua base de assinantes foi considerada baixa e este serviço encerrado nos anos 2000. Número 7. Engage. Fabricado pela Nokia e lançado em 2003, era um console portátil que combinava os recursos de um celular da época a de um console. Seu sistema foi rejeitado pelos usuários e suas vendas foram um fracasso. Dentre as críticas, além do sistema ruim, estavam a dificuldade para trocar os cartuchos, pois o slot deles ficava logo abaixo da bateria, o que exigia sua remoção para efetuar essa simples troca. A ergonomia péssima quando se utilizava o aparelho como celular. Seu layout confuso também era uma reclamação recorrente. O Engage QD foi lançado no intuito de melhorar todos os pontos ruins do Engage base. Diferentemente da popularidade que o Game Boy Advance, Sony PSP e Nintendo DS haviam alcançado à época, a Nokia não suportou a concorrência e em 2005 anunciou a retirada de seu produto do mercado, que havia vendido aproximadamente metade da produção. Pelos 2 anos seguintes, a marca deixou de tratar o setor de games como prioridade, apesar de esperar que a demanda por games aumentasse no sentido de seu estilo de console. Entretanto, o lançamento do iPhone, Android e encerramento do sistema Symbian OS, o qual era a base do Engage, marcaram o fim definitivo da Nokia neste ramo, pelo menos até o momento. Número 8. PlayStation Classic. Na onda dos lançamentos de consoles que incluíam de fábrica alguns jogos, como NES Classic Edition e SNES Classic Edition, a Sony também decidiu que seria a hora de entrar neste setor do mercado. Dessa forma, ela lançava seu PlayStation Classic. Assim como seus concorrentes, seu console era menor, fisicamente falando, e pré-carregado com 20 jogos do PlayStation 1. Lançado em dezembro de 2018 ao preço de $99, foi duramente criticado. Dos 20 jogos, 9 utilizavam a versão PAL, europeias, causando problemas graves de quedas nas taxas de quadros dos jogos. Além disso, a emulação dos jogos era muito mais inferior que sua rival Nintendo. A falta de vários jogos clássicos também teve um grande peso negativo, considerado um efeito colateral de muitos jogos terem direitos intelectuais que eram de estúdios de terceiros. Porém, outras ausências de jogos clássicos eram simplesmente inexplicáveis. Outra crítica foi o controle sem os botões analógicos e até dificuldades nas seleções dos jogos dentro do menu do videogame. Menos de um ano após seu lançamento, seu preço caiu para meros $30, demonstrando o quão grande era o fracasso deste console. Número 9. PlayStation Vita. Segundo o lançamento da Sony em consoles portáteis, o Vita foi lançado no Japão em 2011 e no ano seguinte em outros países.
O intuito da Sony era lançar um console portátil poderoso com grandes jogos, focando na tendência de games para celulares. Possuía já naquela época uma tela OLED Touch, somente em sua versão original de lançamento. Em sua versão renovada alguns anos após, sua tela seria trocada por uma LCD, e várias outras especificações muito interessantes. Seu preço de lançamento foi considerado baixo e sua lista de jogos extensa, o que fez a Sony prever uma demanda muito alta por seu aparelho. No entanto, a concorrência com a crescente indústria dos games dos smartphones e com o console 3DS de sua rival Nintendo, além de seu visual muito semelhante ao seu antecessor e da falta de suporte da Sony, falta de desenvolvedores renomados de jogos para ele, fizeram do Vita um fracasso. Em 2019, a Sony anunciou o fim da produção de cartuchos para o seu console. Número 10. Sega CD. Conhecido como Mega CD no Japão e Europa, era um acessório de CD-ROM para o Sega Genesis, ou Mega Drive como conhecemos no Brasil. Lançado em 1991, a Sega ressaltava sua alta capacidade de armazenamento em relação aos tradicionais cartuchos, e a inclusão de vídeos full motion nos jogos. Seu alto preço de lançamento, na casa dos $299, e o lançamento de poucos jogos, prejudicaram seu possível sucesso. A Sega descontinuou sua produção pouco tempo depois, como parte da transição para o lançamento do Sega Saturn, com o ex-presidente da Sega da Europa, Nick Alexander, dizendo: "O Mega CD foi interessante, mas provavelmente mal concebido, e foi visto como o produto provisório que era, não era um sucesso." Número 11. 32X. Tido como a entrada do homem pobre nos jogos da nova geração e lançado em 1994, foi concebido como um projeto totalmente novo e de baixo custo para quem quisesse entrar na era dos 32 bits. Mas, por sugestão do chefe de pesquisa e desenvolvimento da Sega of America, Joe Miller, o console foi convertido em um complemento para o Mega Drive Genesis existente e mais poderoso, com 2 chips de unidade de processamento central de 32 bits e um processador gráfico 3D. Com o Sega Saturn tendo sido anunciado para lançamento no ano seguinte, suas vendas começaram muito ruins e atraiu poucos desenvolvedores de jogos por isso. Também, para apressar o lançamento do 32X no mercado antes das festas de fim de ano de 1994, o 32X sofria de uma biblioteca escassa de títulos, incluindo simples ports do Mega Drive Genesis com meros upgrades na gama de cores. Lançado por $159, teve seu preço reduzido a $99 em poucos meses e finalmente liquidou o estoque restante em $19,95. Número 12. Sega Saturn. O Sega Saturn foi o sucessor do Genesis, ou Mega Drive, sendo o console de quinta geração de 32 bits, lançado no Japão em novembro de 1994 e nos mercados ocidentais em concorrente direto do PlayStation 1. Foi lançado quase ao mesmo tempo. Com o sistema vendendo bem no Japão e a Sega querendo ter uma vantagem sobre o PlayStation na América do Norte, a empresa decidiu lançar o sistema em maio em vez de setembro de 1995, que era a mesma época em que o PlayStation seria lançado na América do Norte. Isso deixou pouco tempo para promover o produto e quantidades limitadas do sistema disponíveis no varejo. A estratégia de lançamento da Sega também saiu pela culatra quando, logo após o anúncio da Sega, a Sony anunciou o preço do PlayStation como sendo $100 a menos que o preço de tabela do Saturn. O console também sofreu com conflitos de gerenciamento nos bastidores e falta de coordenação entre as filiais japonesa e norte-americana da empresa, levando o Saturn a ser lançado logo após o lançamento do 32X, o que criou problemas de distribuição e varejo. No final de 1996, o PlayStation vendeu 2,9 milhões de unidades nos Estados Unidos, enquanto o Saturn apenas 1,2 milhão de unidades. Com a concorrência adicional do lançamento subsequente do Nintendo 64, o Saturn perdeu participação de mercado na América do Norte e foi descontinuado em 1999. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, como sempre, deixe seu like, compartilha com todo mundo e comenta aqui embaixo qual foi a parte que você mais gostou. Até o próximo vídeo com mais 5 curiosidades. Tchau, tchau!